fazer mais um vídeo hoje. Parei nas medidas na minha primeira aparição pública. Foi bem legal, eu gostei, o pessoal foi bem receptivo comigo, me deram retorno, pediram mais, olha, tá dando certo. A ideia que eu tive, na verdade, foi assim, eu tenho umas pessoas que são queridas minhas, que estão sofrendo, não vou dizer que eu também não estou, mas se a gente pode contribuir de alguma forma para que esse tempo ruim fique, sabe, no mínimo, o mínimo tolerável possível, que as pessoas consigam se ficar bem, é a minha pequena, minúscula contribuição para que a gente consiga tirar proveito desse tempo. Eu li numa determinada ocasião, nem vou lembrar o nome da pessoa, ele falou que é nas crises que se fazem as grandes oportunidades. Desde que eu soube do corona, eu tô tentando levar a sério esse pensamento. Eu creio em Deus, então a fé ajuda, e o pensamento de que na crise sempre vai existir, você tem que estar de olho que tem uma oportunidade na crise. Vamos aproveitar a oportunidade e espero que eu esteja contribuindo para que isso também seja uma oportunidade para você. O que eu puder te ensinar vocês, eu vou fazer. Aí vamos sim, nós começamos primeiro com as medidas. Tem ainda umas medidas complementares que conforme eu vou fazendo os moldes, eu vou explicando para vocês de acordo com o processo. Porque não adianta eu tumultuar de informação, então eu vou simplificar o máximo que possa para que vocês tenham uma compreensão melhor. Um ponto assim, que eu observo muito com a questão da costura, quem quer costurar. Quando eu comecei, é normal, eu sei disso, que a gente tenha medo de cortar tecido. É normal a gente ter esse medo. Só que, gente, vamos partir do princípio assim. Eu vou cortar um tecido e vou estragar ele, na pior das hipóteses. Ok, é barato, compra outro. Então a primeira coisa que a gente tem que perder para poder costurar é o medo. Não existe muita técnica, não é difícil, não necessita de talento. Precisa assim, você ter vontade, querer fazer, pronto, vai ter os métodos, você vai conseguir. Quem quer sempre consegue, eu sou a melhor prova disso. E então o medo, a principal, não é nem uma ferramenta, eu digo arma de destruição do sonho é o medo. Eu tô quase filosofando agora. Mas para costura também, o medo é a pior coisa. Então vamos fazer o seguinte. Vai estragar um tecido? Estraga. Quer cortar no TNT? Começa no TNT então, que é bem baratinho, que você não vai ficar criando expectativas. Não começa logo de cara no tecido que você quer usar. Vai no mais em conta então. Vai lá, pega. Agora nós temos bastante opção de tecido importado, então tá ficando barato. Pega e começa por esses, é melhor para vocês. Eu vou tentar fazer aulas, né? Vou chamar de aula, de tudo que eu puder ser mais simplificar a vida. Eu aprendi muito na minha vida, então eu já trabalhei de modelista em empresas, eu trabalhei com piloteiras assim, que são o máximo, trabalhei com um pessoal de produção que tem técnicas maravilhosas, eu aprendi muito nisso. O que eu vou fazer? Vou tentar trazer algumas coisas da confecção para sob medida, para fazer o mais artesanal, que é o ateliê. A gente dá para adaptar muita coisa, então são coisas que são complicadas no processo de fazer, de pouquinho, mas quando você coloca em produção, por exemplo, eles têm técnicas que facilitam a nossa vida. O que eu quero fazer? É fazer isso aqui para vocês, ensinar vocês a simplificar aquilo que pode ser complicado, por exemplo. Eu vou fazer isso. Essa é a minha apresentação, né? Eu já comecei primeiro com as medidas, essa apresentação do que eu pretendo fazer durante os próximos dias, sempre que eu tiver oportunidade, eu vou fazendo os vídeos para vocês. Hoje eu vou fazer o seguinte, então nós começamos, você quer aperfeiçoar a costura, você quer aprender a costurar, você vai começar o quê? Então você vai ter a noção de como é que começa. Eu dei as medidas. O segundo passo, a gente precisa cortar uma roupa num tecido. Eu vou dar algumas explicações sobre tecido e a forma correta de usar eles. Depois, eu vou deixar, hoje a parte escrita que eu vou fazer, será passar a quantidade de tecido que a gente usa para alguns tipos de peças que você queira comprar,
é uma dúvida que as pessoas têm, um problema que eu tenho quando as pessoas trazem tecido para mim é com relação à quantidade. Então eu vou passar o que eu trabalho, não é com muita folga, mas também nem tão sufocado, uma medida ideal mesmo que dá pra gente usar. E assim, cada caso é um caso. Gente, quando a pessoa é um tamanho 36, por exemplo, vai sobrar. Se a moça é um tamanho 46, 48, eu tenho que acrescentar um pouco na quantidade, porque nas medidas elas vão faltar, na largura do tecido e tudo. Mas a média, como a gente trabalha em modelagem com média, eu vou passar uma média para vocês do que consome, para vocês que tenham uma noção já. Aí vamos começar então com o tecido, gente. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Seguinte, o tecido, normalmente ele tem 1 metro, um tecido plano ele tem 1,40 m de largura, 1,5 m. Ele é isso aqui, a largura do tecido. A ourela, gente, a ourela, tá? Não é a auréola é de anjo, ourela de tecido. A ourela é a metragem que você vai calcular, vai comprar 2 metros, então a gente vai medir 2 metros na ourela, que é aprendi hoje, inclusive, é o urdume do tecido. Trama na vertical, urdume na horizontal. Vou explicar para vocês uma coisa. O correto, eu vou pegar um molde aqui, essa aqui é uma costa de uma blusa, inclusive é a base desse manequim, que eu amo de paixão. Eu fiz aqui, ó, o fio reto. O que esse fio significa no molde? O sentido que ele tem que ser posicionado no tecido. Então voltamos para cá, ourela do tecido, sentido do urdume. Eu vou alfinetar aqui para mim fazer em pé que vai ficar mais fácil de compreender. Vamos lá, vamos lá. Depois vai pra mesa, tá, gente? Eu vou fazer a hora que eu for fazer uma peça, que eu for ensinar vocês a fazer uma peça. Inclusive eu já tenho uns modelos bem legais, assim, bem moderninhos e fáceis de fazer. Aqui, ó. Fio do tecido corresponde ao sentido paralelo com a ourela. Então esse é o fio correto, esse molde tem que ser posicionado desta forma, que o fio do tecido, que é o sentido desse molde, tem que estar em acordo com a ourela. O fio sempre representa a posição do molde em relação à ourela do tecido. Urdume e trama. Isso aqui no tear, ele é trabalhado como se fosse uma rede. Então esse aqui é o fio da trama e aqui o urdume. O fio da trama, ele é bem tenso, ele fica tenso. E ele é também um fio mais de densidade menor. O fio do urdume, ele corre melhor. E ele também é um fio que normalmente no urdume, segundo o que eu aprendi hoje, colocados fios de densidade maior. O que é? Ele tem mais peso, por isso que o tecido cai melhor dessa forma. Aqui ele é como se fosse a tela de construção. Ele não tem bom caimento trabalhando o tecido desse jeito. Eu não gosto. Tecido listrado, a gente precisa fazer isso, em tecido barrado. Aí são as exceções que a gente tem que se adaptar. Então vai trazer um tecido barrado. O barrado ele é feito aqui na orelha do tecido. Então eu sou obrigada a construir uma peça, vou fazer uma peça para mim coordenar estampa, desenho, eu vou tombar isso, eu vou trabalhar desta forma aqui. Tem os modelos que são os modelos apropriados para esse tipo de estampa. E então isso é de acordo com a experiência do profissional, a pessoa vai lá e vê, mostra para o cliente o que é melhor para trabalhar naquele tipo de tecido. Mas o correto, em geral, assim, no geral, é trabalhar o seu molde e a construção das peças nesse sentido, que é o sentido correto do tecido. Importância disso? Absoluta. Nós vamos fazer uma calça, por exemplo. Se eu faço uma calça, eu coloco esse fio reto, suponha que seja o molde de uma calça. Então aqui o tecido. Esse aqui seria a posição correta no tecido, fio retinho. Eu faço assim porque eu quero encaixar, ele não tá dando certo, eu tô com pouco tecido, eu vou encaixar e torço aqui. Eu não tô cortando o molde certinho? Tô. A peça vai ficar
perfeita? Não. Por quê? Porque ela torce. O tecido no viés vai torcer nessa peça. Tem aquelas calças que você compra que a perna dela tá parecendo um S lá embaixo? É isso, é torção. Quando torceu o molde, torção não, torceu o molde, tombou lá o molde no tecido e ele fica torto. Então é uma observação muito importante pra gente fazer qualquer tipo de peça, vamos respeitar isso, tá? É um princípio muito bom, assim você começa fazendo o correto. Então, ok, o máximo do caimento do tecido. Então, não, tá? Isso aqui não. O máximo, o tanto que você puder evitar de trabalhar o tecido desse jeito, salvo as raras exceções, ok. Esse, correto. Esse, perfeito. Trabalhar no viés é a melhor coisa que existe para roupa. É até uma forma de se eliminar pence, né? As roupas caem melhor, olha que gostoso. Tem molejo, tem balanço. Uma saia godê a gente faz desse jeito, ó. Que bonito, tem goma, olha que coisa linda. Então, o corte no viés é o corte mais chique e mais caro. Gasta bastante. Mas, uma das invenções da costura que deixa as peças mais bonitas, com certeza. Então, o que é o corte no viés? O corte no viés é o fio na transversal. Tá? Então, o viés é um sentido enviesado. O que acontece nisso aqui? É como se tem um balanceamento não sei se eu falo tensão, não sei, eu não sou expert em têxtil, em como faz um tecido. Mas é como se balanceasse o peso, sabe? A trama também, então ele é construído assim, como fosse uma tela quadradinha. Então ele tá assim, quando você tomba ele tem um peso, ele pesa, o tecido pesa, então dá esse caimento bonito, gostoso. Minha gente, eu vou parar por aqui hoje com essas explicações falando de tecido e sentido. Hoje a parte de fora, a externa, eu vou passar a medida para vocês, referência de quanto você compra para uma calça, para uma saia reta, para uma saia sino, para um vestido, uns modelos básicos. Com o passar do tempo, você vai se aperfeiçoando, vai interpretando os modelos. Na interpretação dos modelos, a gente tem mais ou menos uma base que a gente trabalha para trabalhar a quantidade correta de tecido. Isso aí é mais pra frente, senão eu vou começar a tumultuar de informação. O que eu vou passar hoje para vocês são essas noções do tecido e também as medidas. Eu vou deixar escrita agora com uma imagem, igual eu fiz aqui do anterior, que era de como tirar as medidas. Eu vou deixar uma inscrição com as quantidades de tecido para as peças mais básicas. E o próximo eu quero fazer, o próximo vídeo agora será mais colocando mais a teoria na prática. Então, nós vamos cortar alguma peça, eu quero cortar e montar para vocês. Também trabalhar até algumas peças para quem não tem overlock, para dar um bom acabamento, ensinar umas técnicas de costura francesa, coisa que dá para você fazer a peça fica bonita, avesso e direito, e você consegue trabalhar com as ferramentas que talvez você tenha na sua casa. Gente, isso aí, um beijo para vocês, foi ótimo, eu estou amando fazer vídeos. Até o próximo!